Bem-vindo, bem-vinda! Está no ar mais um episódio do Capper One. Estamos chegando com todo aquele pacote de atrações que você já conhece. Nosso negócio aqui é atividade física, é movimento, é saúde, é qualidade de vida, é esporte. Tudo aquilo que te coloca adiante, nós promovemos para você semanalmente nos episódios do Capper One. E como sempre, na abertura, quero convidá-lo a compartilhar, a dividir o programa de hoje com seus amigos, com seus familiares, com quem está aí no seu entorno. Afinal de contas, compartilhar conteúdo relevante, conteúdo de qualidade é sempre muito importante e faz um bem danado para todos nós, não é? E aproveite também para nos seguir, para nos acompanhar nos nossos canais digitais. Estamos aqui, passando aí embaixo na sua tela. Para você que está só nos ouvindo pelo podcast, não está assistindo, não tem problema. Estamos no YouTube, estamos no TikTok, estamos no Spotify e em todos os canais digitais. Aqui estão os nossos endereços. Nos sigam, nos acompanhem e principalmente ajude a compartilhar o conteúdo do Capper One. E também acione aí o sininho, as notificações para você receber sempre um alerta de quando tiver novos episódios como esse aqui no ar disponível para você. E no programa de hoje, um convidado muito especial, um amigo querido que eu tenho certeza vocês vão adorar o conteúdo relevante que ele vai compartilhar com todos nós. Ele é campeão carioca, paulista e brasileiro de natação. Pentacampeão como treinador na maratona da Disney. É fundador e diretor-geral da Ranfan Assessoria Esportiva desde 1993. Consultor e palestrante em programas de qualidade de vida em empresas há mais de 25 anos. Sócio fundador na RF Metodologia. Idealizador da AES Esporte Solidário desde 1999. Oferecendo orientação gratuita em corrida para crianças e adolescentes e conselheiro no projeto Impulso, formando treinadores esportivos sociais. Mário Sérgio Andrada e Silva. Ô Mário, seja bem-vindo, que prazer te receber aqui. Obrigado, Mário. Cara, é um grande prazer estar aqui contigo. O Mário é um amigo querido de muitos anos. Um amigo e um profissional brilhante, não é? E eu tenho certeza que a gente vai trocar ideias aqui importantes e a gente vai levar até a nossa audiência um conteúdo bem bacana. Você tá bom, Mário? Eu tô ótimo, cara. Graças a Deus, tudo bem. Ô, Mário, você é um carioca paulistano ou um paulistano carioca? Como é que é isso aí? Porque você nasceu no Rio, mas você tá há tanto tempo em São Paulo. Como é que você se define? Você é carioca ou você é paulistano? Cara, essa é uma boa pergunta. Cara, eu não tenho como esquecer aonde eu nasci, né? Então, assim, eu nasci no Rio de Janeiro. Que lugar do Rio? No Leblon. Oh, nasceu então, bem, eu nasci Mário. bem. Nasceu bem. Eu nasci bem, nasci uma quadra da praia, Capri. Então, eu tive uma infância daquelas maravilhosas. Assim. Infância onde era muito esporte, sempre, né? Minha mãe sempre literalmente jogou a gente na piscina desde cedo. Então, desde os 4 anos de idade, eu e minha irmã gêmea, a Adriana, a gente teve que se virar na natação no Flamengo na época, depois na ABB. Então, o esporte sempre teve na nossa vida, assim, como o ar que a gente respira. Assim, não tinha muita dúvida. Não tinha negociação, não tinha negociação e era esporte, né? E morando a uma quadra da praia, morando a uma quadra da praia, jeito, adorando o mar, né? Então, sendo nadador, adorando piscina, adorando o mar, né? Então, eu me considero um carioca paulistano, né? Porque dizer, quando eu vou pro Rio falar que eu sou carioca, os caras riem, né? Eu não tenho nada de carioca, né? A não ser uma outra palavra, né? Mas também, eu não gosto de esquecer de onde a gente vem, né? Acho que é fundamental. Mas você chegou com quantos anos em São Paulo? Com 10 anos em São Paulo, 10 para 11 anos. 10 para 11 anos. E por que você veio para São Paulo? Meu pai teve uma proposta de trabalho aqui em São Paulo, e aí ele se mudou, ele veio para cá e a gente veio atrás. Seus pais cariocas? Meus pais, na verdade, são de Belém do Pará. Olha e só. se conheceram no Rio de Janeiro, na década de 50. Então, é uma história também diferente, assim, né? 2 paraenses que vão para o Rio, não se conheciam no Pará, que era uma cidade, Belém era uma cidade pequena, né? Foram se conhecer no Rio de Janeiro. Foram se conhecer no Rio de Janeiro. Aí se casaram e a gente nasceu. E é só você e sua irmã? Eu, minha irmã e meu irmão. Meu irmão mais novo, de 7 anos mais novo. Um arquiteto famoso aí. E aí aqui em São Paulo, bom, você vivia lá na praia,
no Leblon. Olha que maravilha, né? Eu se Nadando, fosse carioca, eu queria ter nascido ali também, viu, Marco? Ali é o melhor lugar. Ali é o melhor lugar. Com todo Pertinho respeito à Barra da Tijuca, mas... Todo respeito, não tem... O Rio de Janeiro é aquilo ali, É com aquilo, todo respeito, né? Pertinho ali da Lagoa, que é outro lugar espetacular, né? Mas aí você chegou a São Paulo com 10 para 11 anos, e aí foi fazer o que aqui em São Paulo, depois de conviver 10 anos na praia e na piscina? Aí, Capri, entra a história do esporte de novo, né? O esporte foi e é, né, um instrumento de criação da minha história como pessoa, né? Então, como eu era nadador, eu e minha irmã, eu era nadador mediano, minha irmã era uma nadadora medíocre, e a gente chegou em São Paulo e minha mãe, muito preocupada, como sempre foi, da gente não ficar solto, né? Foi bater na porta do Clube Pinheiros, pediu lá no Rio quem era a indicação, né? E aí indicaram o Clube Pinheiros. Eu cheguei aqui em 77, no final do ano de 77, fui no Clube Pinheiros e, por ter sido indicado pelo Rio de Janeiro, né, por profissionais bacanas do Rio, o Pinheiros abraçou a gente, mesmo eu sendo médio e a minha irmã medíocre. Você veio do Flamengo de lá pra cá. Eu vim, na verdade, da ABB. Da ABB. Eu aprendi a nadar no Flamengo, mas treinava, competia pela ABB. Só que foi muito bacana, porque a pessoa que nos colocou é uma pessoa que é corredora, né, hoje em dia, que mora nos Estados Unidos, e até hoje corre, que é o Cid Lopes Cardoso, né, irmão do Ari também, que é um outro cara que é dos primeiros corredores em São Paulo dos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90. Então o Cid, que mora nos Estados Unidos, corre maratona, ele e a esposa, tem filhos lá também, ele abriu a porta pra gente e foi uma grande coisa, porque 2 anos depois a minha irmã, que era medíocre, se tornou campeã brasileira, eu fui campeão paulista e fui me tornar campeão brasileiro mais pra frente, né? Terceiro no Troféu Brasil. Porque no Pinheiros não tinha moleza, né? Não tinha moleza. Não, nenhuma moleza. Nenhuma. Não, minha vida, eu falo para meus filhos, eles ficam de saco cheio, né? Porque todo adolescente, quando o pai fala, né? Mas a gente treinava 10 vezes por semana. Então, isso a partir dos 13 anos de idade. 2 períodos. 2 períodos. Então, 5h30 da manhã, caía na piscina, acordava às 4h30, 5 horas o treinador passava em casa, ali na esquina de casa, pegava eu e minha irmã num buggy, que era aberto, num frio desgraçado de São Paulo, e a gente começava na piscina às 5h30 da manhã, ia até às 6h30, tomava banho, comia um negócio, ia direto para a escola, ficava na escola, voltava, descansava um pouquinho, estudava, 4 da tarde de novo, treinamento físico, e chegava às 7h30, 8 da noite em casa. Então, ia para a cama direto. Destruído para a cama direto. Tudo isso foram muitos anos, assim, né? Foram mais de uma década e meia, assim, né? Então, isso não tinha moleza nenhuma mesmo. Era uma essa disciplina que te levou ao Campeonato Paulista, Carioca e Brasileiro. E Brasileiro. E também a competir nos Estados Unidos. Eu fiquei entre os 16 melhores nos Estados Unidos no torneio americano. Então, assim... Você foi lá para nadar e para estudar? Fui lá para nadar, primeiramente. Aí consegui bolsa em faculdade, tudo. Mas meu pai precisou que eu voltasse. Eu voltei, ainda com a esperança de voltar para cursar uma universidade lá, que eu tive 3 propostas. Aí meu pai teve um infarto na época, e aí eu tive que assumir uns negócios dele. Então, acabei perdendo essa oportunidade. Você não estudou lá? Eu não estudei lá. Aí eu tive que me formar. E aí você voltou e teve que interromper a natação também? Ou você deu sequência aqui à natação? Cara, eu dei sequência na natação, Capri, mais 2 anos só, na verdade. Eu fiquei meio decepcionado com as facilidades nos Estados Unidos e as dificuldades aqui, né? Porque muitas vezes você tinha que cedo colocar raia, 5h30 da manhã para colocar raia, aí você pega ônibus, né? Meu pai era classe média baixa, não tinha carro, então tinha que pegar um ônibus para ir treinar e tal. Isso foi enchendo um pouco o saco, assim. Aí quando chegou, naquela época também, acho que 22 anos, tinha uma história de ficar velho, por incrível que pareça, né, cara? Sim. E é uma coisa que mudou radicalmente, né, com a ciência e com... Quem competia com você aqui no Brasil naquela época? Quem que eram os seus adversários aqui? Adversários? Bem, eu tenho um grande adversário, que é o Luiz Osório Anchieta, que era um cara um atleta muito bom, né? Na época do Roger Madruga, irmão do Djan, né? O Ricardo Prado era 2 anos mais velho que eu, exatamente 2 anos, né? Mas eu não nadava a mesma prova que eles. Então tinha o Luiz Osório, tinha uma turma boa de Curitiba, né?
Mas quem era mais conhecido era o irmão tinha o Marcelo Jucá e o Roger Madruga, que é o irmão do que eram grandes narradores. Mais velhos que a gente, mas eram grandes narradores. E o Luiz Osório, que era um grande narrador também. Nessa época não tinha corrida na sua vida, assim, era só Tinha corrida? Tinha. A corrida começou nessa época. É mesmo? A corrida começou, Capri, quando eu tinha esses 13 anos de idade, aí, quando eu tinha que fazer os 10 treinos semanais. Nosso treinador, né, o William, ele colocava como obrigatoriedade de correr 6 quilômetros antes de nadar 6 quilômetros. Então, a gente, 4 da tarde, todo dia, saía para correr dentro do clube mesmo. E é aquele negócio, você bota 80 crianças e adolescentes correndo, competitivos, né? A corrida vai virar uma prova todo dia, né? Então, não era treino, né? Não era treino, era porrada. Então isso foi muito legal, porque, lógico, no começo você garoto não curtia muito, né? Ainda mais porque era forte, não era devagar, né? Mas depois eu comecei a curtir muito, assim. Então eu gosto, quando eu converso com o Tião, né? A gente fica falando dos anos 80, eu comecei a correr em 80, nos anos 80. Então os shorts eram cana longa, cortado aqui do lado. Você saía para correr na rua, o pessoal levava um susto, cara. Levava um susto. O pessoal metia a cara para fora do bar. Achava que era trombadinha. Achava que era trombadinha. E com os shorts abertos, aí vinha uns palavrões, assim, sabe? Era engraçado, assim, porque parecia coisa do outro mundo. Parecia que estava quebrando uma regra, o fato de correr na rua, né? Isso no começo dos anos 80. Então, a corrida começou assim para mim, Capri. Pô, que legal. E eu sabia que você era da natação, mas a corrida eu não tinha essa noção. E aí, como é que foi depois? Você foi se decepcionando com a corrida, com a natação, voltando dos Estados Unidos, né? E aí você teve que trabalhar. Você foi trabalhar e já começou a trabalhar com natação também? Olha, Capri, na verdade, eu nessa fase aí que eu te falei que a gente tinha 10 treinos e tal, quando chegou com 16 anos de idade, a minha irmã e eu, a gente não tinha grana, né? Então aí a minha irmã falou assim, olha, eu vou começar a trabalhar dando aula de natação. E naquela época podia, né? Não tinha essa questão da fiscalização, né? Tudo, então podia trabalhar. A gente, como eu falei, treinava no Pinheiros, né? E sabe onde é que é o Empório Santa Maria hoje? Sim. Na Cidade Jardim? Sim. Ali existia uma escola de natação que era a mais famosa de São Paulo, chamada Polé Natação. Foi lá que a gente começou a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar na área com 16 anos de idade. Dando aula também? Dando aula também. Quando eu parei quando eu voltei dos Estados Unidos e eu ainda dava aula, continuei dando aula, tal. Quando eu parei de nadar, eu fui trabalhar com promoções de eventos esportivos. Que meu pai tinha uma empresa de promoções, a gente realizava eventos esportivos, até grandes na natação, e eu também fui ser coordenador de marketing da Speedo. Então eu fiquei também um ano, eu fechei o contrato da Speedo com a Confederação de Natação. Até hoje o logotipo da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos foi criado na minha época, né, que eu fechei esse acordo junto. Então assim, eu fui trabalhar na área de marketing esportivo, dava aula também de natação, né? E aí, quando teve o Plano Collor, que já foi em 90, né? Aí a gente parou com os eventos esportivos, porque tiraram todo o dinheiro, né? E aí eu fui ser treinador do Clube Pinheiros. Eu recebi um convite para trabalhar com a categoria Petit 2, primeiro com a equipe principal, eu como auxiliar técnico do Alberto Clar, e aí eu trabalhei com o Gustavo Borges, né? Com Cassiano Leal, com o Júnior, com uma turma que bateu o recorde mundial e o Gustavo como medalhista olímpico, né? Sim. Então eu trabalhei um ano com eles, depois eu assumi, por mais 3 anos eu assumi a categoria de infantil e Petis 2 do Pinheiros, onde eu era treinador de 80 crianças lá. A sua modalidade na natação qual que era? Era fundo, 1.500. 1.500. E nado? Livre. Sempre nado livre. Sempre, né? nado livre. Eu nadava costas também, eu nadava bem costas. Pegava final em brasileiro, tudo 200 costas, mas eu sou um cara de distância, eu nunca fui veloz, em nada. Sempre resistência. Sempre resistência, endurance, sempre. E aí a gente está falando, né? O Mário é o responsável por uma das maiores assessorias esportivas do Brasil, que é a Ranfan. Uma das maiores, a gente costuma até, quem está aqui em São Paulo, a gente costuma brincar, a Ranfan e a MPR.
E a gente costuma brincar da rivalidade do Mário Sérgio e do Marcos Paulo. Que vem, né? Muita gente. Rivalidade, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Já nós vamos falar sobre isso. Mas primeiro eu quero saber como é que surgiu a RanFan, Mário? A RanFan surgiu na época que eu era treinador do Clube Pinheiros, né? Então eu sempre corria já, né, também, né? E aí, na época, eu era casado com uma corredora, né? E aí ela chegou e falou assim, pô, você me prepara para correr minha primeira maratona? Eu falei, pô, preparo, mas eu vou também correr contigo. E quando eu comecei a preparar ela estava começando também, o ano foi 93, né? Estava começando a Corpore a realizar as primeiras provas no Ibirapuera, na época com 500 participantes, que era uma multidão, né? Eu achava enorme aquilo aí. 500 participantes, falava, puta, quanta gente, né? Esse negócio está crescendo. Está crescendo, né? E aí também foi o primeiro ano da prova de revezamento do Pão de Açúcar, né? Primeiro ano do Pão de Açúcar. Então, ali, como ela veio participando dessas provas da Corpore, ela começou a ganhar categoria, ficar entre as 10 primeiras e tal. E aí, um cara perguntou, pô, com quem que você treina? Treino com meu marido. E aí ele foi meu primeiro atleta. Aí depois veio o outro, que é amigo dele, né? Então foi muito do boca a boca. Foi assim que começou. Foi chegando outro. Foi assim que começou a RanFan, foi boca a boca. Entendi. Ô Mário, você falou aí da sua primeira esposa, né? Eu já entrevistei alguns treinadores aqui e ser treinador, ter assessoria, a vida é difícil, né? Não é fácil, não é fácil. É bem complicada. E eu sei que entre vocês tem essa brincadeira também que os treinadores acabam separando porque muitas vezes as esposas não aguentam a rotina ali, né? É difícil mesmo? A esposa do treinador tem que ter um olhar diferente mesmo? Eu acho que sim, né? Eu acho que tem. Eu acho que acho que cada área tem as suas dificuldades, né, Capri? Você como jornalista também passou quantos domingos sem estar com a tua família, né? Então, assim, eu acho que, sem dúvida nenhuma, tem que entender, porque o treinador, primeiro, ele conversa com muita gente, né? Então, uma mulher ciumenta, né? Não faz nenhum sentido, não dá, né? Para ter, ou um cara ciumenta, treinadora, né? Porque lida com muita gente, lida com bastante coisa. E segunda coisa é a questão dos horários, né? O treinador, ele tem que, não dá para ele ficar até tarde, né? Porque ele acorda muito cedo. Na profissão de educação física, o profissional de educação física normalmente tem que acordar muito cedo, tudo mais. E o treinador de corrida, para completar ainda, trabalha sábado e domingo, né? Então acaba sendo direto, né? Muitas vezes acaba sendo semanas e fins de semana direto. Eu sempre brinco assim, que eu falo assim, eu ainda prefiro ser treinador do que ser jornalista ou médico. Porque essa história de ir para um negócio sem saber que hora você vai sair, para mim, cara, é desesperador, assim. Você tem que ter hora para entrar e hora para sair. Eu tenho que ter hora para entrar e hora para sair, sabe? Eu sei que eu vou começar lá às 5h30 da manhã, mas que 9h30 eu vou estar no CEAGESP lá para fazer minha feira. Então, assim, eu acho que, sim, acho que tem que haver essa parceria e compreensão, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil. Eu fico imaginando. Eu não conseguiria ser treinador também, porque é de segunda a segunda, gente. Isso é verdade. De segunda-feira já tem treino em vários tem treino em vários pontos. De segunda a sexta tem treino em vários pontos. Aí sábado vão para USP, USP Ibirapuera. E domingo tem prova. E montando estrutura para tudo isso todos os dias. É claro que você tem a sua equipe hoje, não é? Lógico. Você já não põe a mão na massa mais nisso, mas você tem que estar atento a tudo isso, porque tem problema nisso tudo também, não é? Não, você tem que estar atento a tudo, né? Tem que estar atento hoje em dia ao que se posta nas mídias sociais, você tem que estar atento às mensagens que são trocadas nos grupos, você tem que estar atento. É uma coisa, realmente é isso, né? Você está 24 horas ligado ali. Mais ou menos, né? Porque a assessoria funciona todos os dias, e desde cedinho. Né? E vai até porque depois o aluno liga, o aluno tem dúvida, o aluno não sei o quê. Então é praticamente 24 horas você tem que estar ali ligado, atento. E há 30 e quantos anos? 33 anos. 33 anos. Vai fazer 33 em abril, 32 e pouco. Em abril de 2026, faz 33 anos da RanFan. E nesse período aí, quantos alunos já passaram lá com você, Mário? 19 mil. 19 mil alunos. No Brasil e no mundo, né? No Brasil e no mundo, Inacreditável, né? Isso eu acho inacreditável.
Inacreditável, 19 mil pessoas impactadas pela Ranfan, né? É bastante coisa. E aí você chegou a correr maratona também, né? Eu corri 5 maratonas. 5 maratonas. Como é que foi para você a preparação para as maratonas? Um nadador correndo maratona. Cara, se eu pudesse... Tem umas coisas que eu me arrependo, lógico, né? Assim, eu nunca corri maratona no meu pique assim, de treinado, sabe? Eu sempre corri meio... vamos lá, vai. Mais ou menos, assim. Por exemplo, quando eu treinei legal, assim, alguns períodos, né? Eu corria lá... Eu nunca fui um grande corredor, né? Sim, grande. Era nadador. Então, corria para 41 nos 10. Né? 1h32 na meia. Pô, pela aí, mas é baita tempo, mano. É bom para amador. Pouca gente, não é muita gente faz esses tempos na corrida. Usava a caixa, né, de nadador para isso, sim. né? Mas, por exemplo, se eu competisse, quando eu fiz esses tempos, né, se eu emendasse para fazer uma maratona, eu acho que teria saído uma maratona melhor. Sim. A minha melhor maratona foi 3:40, que eu acho, assim, né, perto de 1h32, eu acho... Então, a única coisa que ótimo tempo. Mas a única coisa que, assim, que eu me arrependo, mas eu sempre curti muito a maratona. E todas as maratonas que eu fiz, todas, eu sempre fiz a segunda metade melhor que a primeira. Inclusive em Nova York 2 vezes. Então, eu sempre gostei de correr maratona dessa maneira. Aliás, não é que sempre gostei. Não conseguia correr de outra maneira. Você largava mais conservador. Mais conservador e aí ia crescendo na crescendo, prova. né? E triatlon nunca, Mário? Eu fiz um triatlon, um short... Lá em Santos, 1h10, que aí foi um tempo bonzinho. 1h10 lá no short, saí primeiro da água, né? Depois na bike, uma porrada de gente me passou. Aí na corrida eu corri lá para 4 e pouco. 4h05, 4h10, assim. Mas foi uma vez só também? Foi uma vez só. Mas eu gosto do triatlo, sabia? É um esporte que eu gosto também. Acho muito legal. É muito legal. É muito bacana. Você pegou todas as fases da corrida aqui no Brasil, né? Desde lá o comecinho, 500 pessoas e o povo fazendo festa nas provas da Corpore, viu surgir a Corpore, morrer a Corpore e viu essa explosão toda que a gente está vendo aí na corrida. Como é que você avalia isso, Mário? Assim, primeiro, ninguém imaginava isso, né? Esse tamanho de crescimento, né? Quando voltamos lá para trás, né? Então eu acho que primeiro, é uma alegria ver o Brasil chegando ao que era os Estados Unidos há 40 anos atrás, né? Porque a gente ia lá para a Maratona de Nova York, você via 25 mil pessoas correndo, né? Você falava, cara, quando é que o Brasil vai ter isso? E aí hoje aconteceu, né? Malemar tinha uma maratona aqui no Brasil. Tinha uma maratona. Né? E o Brasil já teve maratona nos anos 70, né? No Rio, né? Tinha maratona do Rio, tal, não sei Blumenau. Aí teve Blumenau, mas, né? Então, assim, é uma alegria. E é muito legal ter começado desde o início, vendo isso, porque você percebe a importância dos fundamentos, ou melhor, das fundações de algumas importantes segmentos para o mercado crescer de maneira estruturada. Então, vamos lá. Primeiro, se a gente falou da Corpore, né? Eu acho que o Brasil teve São Paulo e o Brasil tiveram essa grande... exemplo, né, de começar algo na linha do New York Road Runners, que era uma preocupação em organizar bem as provas, né? Então acho que esse foi um ponto muito importante para o cenário de corrida, né? Depois começaram a vir os outros organizadores, né? Então o Brasil hoje na minha opinião, tem os melhores organizadores de prova do mundo, assim, a gente não tem que, né, com as dificuldades que a gente tem, né, a gente tem grandes organizadores, dificuldades que eu digo de material importado, essas coisas, né? A gente tem grandes organizadores de prova, né, aqui no Brasil, aqui em São Paulo e no Brasil, né? Então, acho que esse é um ponto. Depois, uma outra coisa que eu acho importante também é que nessa época de fundações, né, fora a organização de prova, você vê a cultura da imprensa especializada, né? Então, desde o início, jornalistas vieram correr, né? E começaram a falar daquilo que sabiam, não mais, né? Então, você também teve revistas, né? Como a própria Contrarrelógio, depois outras revistas que vieram, a própria Runners, né? Os programas, né? Fôlego, né? E outras coisas que tiveram. Então, eu acho que esse crescimento, e você começava a ver ao longo dessas décadas, primeiro o pessoal correndo 5, 6, na verdade, não era nem 5, era 6, né? Que eram 2 voltas de 3 no Ibirapuera. Depois foram para os 10,
que veio o 10 da Nike, naquele ano de 2000 e pouco, fez um baita sucesso, começou a ter 10. Depois meia maratona, e agora ultimamente maratona, né? Então você vê que é um processo mesmo, que levou mais de 30 anos, né? Parece rápido, mas não é tão rápido. Sim. Se a gente pensar... E a importância de ter esses atores, né, bem solidificados, tendo germinado bem a história, sabe? Então eu vejo a corrida hoje como uma coisa extraordinária. A gente não parou, não chegou no limite, né? Vai ter muito mais gente correndo, eu acho. Acredito que vai continuar a ter muita gente correndo. Mas com essa grande vantagem do Brasil ter se tornado isso, né? Ter estruturado para isso. E com essa peculiaridade nossa aqui das assessorias. Exatamente. Que isso é uma coisa nossa, né? É uma coisa nossa. E surgiu espontaneamente também, não foi nada planejado. Nada né? planejado. Espontaneamente as assessorias ocuparam esse espaço que no exterior muitas vezes é de clubes, muitas vezes é individual, tem muita gente no exterior que corre sozinho. Exatamente. Mas aqui a assessoria tem um papel muito grande nisso, né, Mário? Falo sempre isso porque não só do ponto de vista técnico, que é importante você ter alguém ali te orientando e direcionando, mas da sociabilidade, da socialização, que acho que muita gente vai para a assessoria para isso, para correr com um amigo, para relacionamento profissional muitas vezes, não é? Essa coisa que a assessoria dá aqui ao brasileiro, né? Certíssimo. A gente percebe o seguinte, que primeiro a história da assessoria foi muito interessante, porque não foi planejado mesmo, né? Eu acho que eu sempre gosto de falar historicamente, né? A primeira assessoria que veio foi do Vanderlei de Oliveira, né? Aqui em São Paulo, a Run for Life, né? E eu ficava impressionado, porque, poxa, a gente estava começando a trabalhar com isso, e você via o Vanderlei com 100 corredores, né? Era muito legal, né? Você falava, caramba! E você percebia que era, na verdade, uma união dos running clubs, que é o que tinha nos Estados Unidos, o que tem nos Estados Unidos, né? Running Club, que é um grupo que se reúne para correr na cidade em determinado horário, e aonde os mais experientes falam para os mais novatos o que fazer, né? Então é uma mistura disso com o personal trainer. Então você juntou as duas coisas, onde você tem alguém que realmente sabe o que fazer, não um corredor, porque o corredor experiente pode saber o que fazer para ele, né? Ele passar para um outro é meio arriscado. Sim. Então juntou essa história do treinador que conhece, que estuda, que a gente está cheio de educadores físicos bons no Brasil, com a história do Running Club de formar grupos. E o que você falou da assessoria é a mais pura verdade, porque isso na verdade está na ciência do comportamento, né? Quando você vai ver as pesquisas de Behavioral Science, né, nos Estados Unidos e tal, a importância do engajamento está muito ligado a você ter outras pessoas com você. Quando você tem outras pessoas, o engajamento é maior. A adoção para a prática saudável da atividade física ela é maior. Então, acho que mesmo sem pensar, acabou sendo um negócio que traz muito sucesso. E como o brasileiro ele é extremamente sociável, né, você tem alguns povos que o cara prefere ficar mais na dele. E nós não, nós somos sociáveis. A gente adora e precisa estar ali sempre junto, né, em conjunto, em grupo. Então, acho que é a receita perfeita e ideal. E você foi se preparar para isso depois, mas você teve que fazer, você foi fazer curso, porque era uma época assim, era meio empírico a coisa, né? Você tinha muita coisa nos Estados Unidos, muita coisa nos Estados Unidos. Claro que você tinha publicações ali já, mas aqui no Brasil pouca gente fazia isso. Como é que você foi se preparar para poder montar planilha, montar treino para os corredores? Você sabia de natação, né? Mas corrida pouco, né? Sim, mas teve uma coisa bacana, né? A natação, boa parte de toda a parte, naquela época, né? Toda a parte fisiológica da natação, ela veio do atletismo. Então, muita coisa que era usada na natação tinha muito a ver com o atletismo. Então, quando eu falei para minha ex-esposa, falei, eu te treino eu não estava sendo irresponsável. Eu realmente sabia que eu tinha condições. Se eu fazia um cara, né, nadar 10 km por dia, como é que eu não vou fazer o cara correr 10 km por dia? Né? Então, eu sabia que tinha que fazer isso. Então, eu usei muito desse conhecimento. Tinha uma correlação. Mas essa correlação. Então, eu sempre fui um cara, e isso é engraçado, que eu sempre fui um cara muito preocupado com a parte técnica. Sempre me incomodou o cara correndo errado.
Então eu via, falava, olha o braço, olha a cabeça, olha o tronco. Se perguntar para atletas meus mais antigos, os caras vão falar, puta, mas sempre me encheu o saco. Eu encontrava e falava, olha o braço. Até hoje, porque eu não consigo, isso veio da natação. Eu já passei lá em frente ao Mário, ele falou, tá balançando o tronco aí. Exatamente. Então, valeu, Mário. Então, assim, essa parte eu trouxe da natação, né? Que é esse olhar, o treinador de natação é um cara muito técnico, né? Então ele olha o ponto do dedo, né? A inclinação do cotovelo. Então, faz diferença na natação isso, né? Faz muita diferença na natação. E na corrida faz diferença também. Faz diferença, entendeu? Porque a corrida é um esporte cíclico. Assim como o pedal, assim como a corrida. Você faz o mesmo movimento várias vezes. Se você está fazendo um movimento errado, né, você está repetindo o erro várias vezes. Então, assim, eu usei muito isso e depois foi estudar mesmo, foi ler livros, né? Na época que a gente começou, existia o LSD, Long Slow Distance. Então, os atletas de maratona rodavam muito devagar por muito tempo. Então, várias coisas já testamos. Volume maior, intensidade maior, volume menor, 7 dias por semana, 6 dias por semana, 42 no longo, 32 no longo. Quer dizer, já várias coisas a gente testou. Então, foi um pouco de bastante conhecimento com o que eu tinha na natação, buscar conhecimento fora e também testes, né? E com tudo isso, Mário, depois de ver tantos modelos, né, depois de tantos anos aí acompanhando os corredores, hoje você diria que o modelo ideal qual é para esse perfil de corredor que a gente tem? Porque a gente tem aqui o cara que quer só se divertir, quer completar uma maratona se divertindo, mas tem aquele cara que é competitivo também, que quer lutar com o cronômetro dele. Qual é o modelo que você julga ideal hoje para esses dois modelos terem longevidade e chegarem bem lá na frente? Excelente pergunta. Eu, na verdade, desde a pandemia, né, nos últimos 5 anos, a gente internamente, hoje eu tenho um diretor técnico, né, não sou eu, mas eu, já há algum tempo não sou mais eu que faço os treinos, hoje você tem um diretor que é o Camilo, né, e o Camilo é um cara muito preparado, né, um cara que estudou muito tudo. E a gente tem lá dentro da Run Fun, a gente tem mestrado, tem pessoal com doutorado, tem pós-graduado bastante. Então, tem muito conhecimento, né? E é uma coisa que eu acho muito importante estar sempre próximo da academia da faculdade, quero dizer. E aí, fazendo os testes, hoje a gente usa muito o sistema piramidal, né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que, para responder a tua pergunta de maneira mais simples, né? Porque não é tão simples, mas de maneira mais simples, é dizer o seguinte, 80% o cara deveria treinar em zonas mais tranquilas, seja para o cara que quer performance, seja para o corredor amador. E 20% ele deveria colocar mais intensidade, né? O que a gente percebe, e hoje, o trabalho que é feito hoje lá, tem dado muito certo. A gente teve, agora em Chicago, 5 pessoas abaixo de 3 horas, né? 2h42, 2h48, 2h50, e agora a gente correu, teve a prova também aqui em São Paulo, meia maratona, tivemos lá 20 abaixo de 1h30. Então os resultados, mesmo um pessoal mais velho, assim, a gente percebe gente com 50, 60 anos batendo recorde. Então o resultado tem dado muito certo. Mas esse é um segredo, esse é um cuidado que todo atleta amador deveria ter, que é de correr a maior parte, aprender a correr devagar, coisa que eu sei que muita gente não sabe, né? Correr devagar e também ter momentos de fazer intensidade, coisa que o corredor amador muitas vezes também não quer fazer. Então o corredor amador ele tem um erro muito grande de não correr devagar, mas também não querer fazer muita força, não querer vomitar aqui. Então ele fica correndo o tempo todo aqui. Entendeu? Eu acho esse um erro muito grande. Então, o correr devagar é o Z2 que hoje está tão na moda aí, Mário? Olha, na verdade, tem o Z2 também, mas tem mais fraco que isso, entendeu? Então, assim, vamos pegar um exemplo mais prático, assim. Quando lá o Danielzinho, né, que foi o nosso melhor corredor de maratona, 2h04, né? Isso. Uma vez eu peguei um treino dele, na época que ele estava treinando direitinho, tudo, né? Eu peguei um treino dele e eu peguei lá, e eu tenho isso no meu celular até hoje. Ele tinha rodado, acho que 12 quilômetros à tarde, como para regenerativo, né? Sim. Entre aspas, né? Soltar ali, né? Ele correu para 5:1, tá? Se você pega um cara de 2h04, ele está correndo para 3.
Na verdade, para menos de 3. Menos de 3. Né? Menos de 3. 3 daria 2 horas e 6. Isso. Não é isso? 5 daria... Não, 3 e 30, né? 3 daria 2 horas e 6. 3 minutos o quilômetro, mais ou menos. Sim, 2 horas e 6, né? isso. Exato. Ele correu para 2 e 4, ele correu para baixo de 3. Tá certo? Isso. E ele rodou para 5 minutos o quilômetro. Então ele rodou para 2 minutos acima do ritmo de prova dele. Isso. Tá? Guardadas as devidas proporções, nós estamos dizendo que tem gente que não sabe correr devagar. Porque como é que um cara que corre para 3 horas e meia fala para mim que 5h30 é devagar? Não é devagar. Não. Você está 30 segundos. Para quem corre a 3h30, não. Você está correndo 30 segundos a 5 para 1. Você está correndo 30 segundos acima do teu tempo de maratona. Exato. Do teu ritmo de maratona. Então, eu acho que essa confusão, na minha opinião, eu acho que é o maior erro que o corredor amador faz. Não sabe correr devagar. E correr devagar também tem a ver com você manter um ritmo de passada, que também é difícil. Então, não é você ficar correndo aqui, é você manter o ritmo lá, aprender a correr devagar, mantendo o ritmo de passada. Né? Eu sempre fiquei muito impressionado quando chegava dezembro, essa época que a gente está chegando aí, antes da São Silvestre, de ver os quenianos correndo no Parque de Ibirapuera. E o que me chamava a atenção é que eles saíam para correr para 4 e pouco, que para eles é devagar, né? Só que a perna deles estava girando o tempo todo ali, entendeu? É muito legal de ver isso. O cara tá devagar, mas a perna tá girando, né? Então, eu acho que esse, na minha opinião, acho que o treinamento para o amador, a gente usa esse piramidal, e tem dado muito certo. Sim. Mas tem que haver essa consciência do atleta, aprender a correr devagar e aprender a fazer força também. Claro. Né? Aprender a fazer força. Tem hora que você tem que fazer treinos fortes. Porque para o treinador quer que o aluno esteja lá o máximo de tempo possível. O maior número de anos possível para poder, não é? E com saúde. Esse é o ponto, né? E com saúde, né? Porque senão não dá, né, Mário? Senão o cara não fica ou não tem longevidade. E outra, é rasgar também o diploma, né, cara? Você estudou tanto, aí você vai falar, não, agora eu sabendo que está errado, não, eu vou insistir, eu vou dar o mesmo treino que eu daria para um corredor de 2:11 da maratona, que a gente já teve corredor lá, canela fina com 2:11, imagina. Eu vou dar o mesmo treino para ele, vou dar para um cara que vai fazer para 3 horas e meia. Pô, não está certo, né? Então, o treinador tem que ter esse olhar para ter uma evolução saudável. Mesmo a palavra saudável tem que tomar cuidado, né? Porque não dá para dizer que correr maratona é saudável. A polêmica aqui! Polêmica do Cap Run! Peraí, Mário. Não, aí nós vamos ter que aprofundar um pouco nisso. Vou chamar já o Alberto Banac aqui, que está indo para a 62ª maratona. Então nós temos que aprofundar um pouco nessa polêmica aqui. Então quer dizer que para você a maratona não é saudável? Eu acho assim, não. Eu acho assim. Eu acho que fazer Você já fez 5, né? Eu acho que fazer maratona é uma coisa que faz com que você se torne um cara saudável, porque você tem que cuidar do peso, você tem que fazer trabalho de força. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu já peguei muito atleta que falava assim, ia para a segunda, todo ano 2 maratonas. E eu falava, mas por que o segunda? Não, porque sem isso eu não consigo me manter ativo, fisicamente ativo. Você se ancorar na maratona para ser fisicamente ativo, eu não acho uma boa estratégia. Eu acho melhor você entender que você tem que ser ativo, fisicamente ativo. Agora, eu só vou ficar fisicamente se eu fizer todo ano 2 maratonas. Eu não acho que isso seja... Você não precisa ser saudável, fisicamente ativo, tendo a maratona como objetivo. Pode ser saudável fazendo meia maratona. Fazendo 10, fazendo 5. Né? Por quê? Porque você treina, você faz trabalho de força. Você tem que levar a sério os fundamentos de um bom corredor, né? Que é trabalho de força, estar com peso adequado e treinar de maneira correta. Esses são os fundamentos, né? Dormir bem. Então, você pode ser extremamente... Eu lembro no começo, quando comecei a trabalhar com isso, né, com corrida, eu falava assim, então vamos lá, por que a gente não vai viajar para correr meia maratona? Olha o que eu ouvia. Imagina, acho que eu vou viajar para correr meia maratona, sou para viajar para correr maratona. Aí eu falava assim, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. O César Cielo pode viajar para nadar 20 segundos. Atravessar o mundo todo para nadar 20 segundos. Você não pode... Precisa atravessar o mundo para correr 21 1 hora e 45 minutos. Então,
era para mim um baita de um erro. É isso que é o ponto que eu quero dizer, entendeu? Sim. Eu acho maratona do caramba. Eu sempre adorei maratona. Né? Se eu não teria corrido 5 e até hoje não teríamos levado 400 caras para correr esse ano maratona. Mas eu só acho que se ancorar na maratona para ser saudável, eu acho que é um erro. Um erro de estratégia, assim. Mas sabe? tem quem defenda que, fisiologicamente falando, a maratona não é uma coisa saudável para o corpo. Você comunga dessa opinião, Mário? Olha, eu acho que fisiologicamente, se você olhar assim, eu acho que poucas pessoas se beneficiariam de correr maratona todo ano. Por quê? Porque a pessoa teria que estar com um peso muito adequado, teria que ter um gesto desportivo da corrida muito correto, assim, né? Você lembra do Jaime Rocha, que correu comigo, que correu... Você lembra disso? Jaime corria com a camisa do Grêmio. Acho que eu tô lembrado dele que de fez nome, sim. Que correu a volta da ilha, a última edição, sozinho, e bateu o recorde por mais de 1h30. Foi um dos maiores cases que eu tive como treinador. Ele correu sozinho e tal. Quando você viu o Jaime Rocha correndo, você falava, esse cara aí, pode correr maratona direto. Porque era tão encaixado o cara. Ele não era um perfil de corredor keniano, não era. Ele era um cara de perna grossa. Ele era mais um perfil de Ironman, um perfil de corredor de montanha, sabe? Mas ele corria de uma maneira encaixada, Capri, que, era muito fácil. Então, para um cara desse, você concorda? Tem um desgaste diferente daquele outro, né? Que não tem um histórico tão grande de atleta, que não se preocupa tanto com peso, que dorme mal, dorme pouco, tal. Então, sabe, eu não comungo com a ideia de saúde para isso. Eu comungo com a ideia de maratona como um grande estimulante para você ter uma vida adequada, para você dormir, para você acordar cedo, para você treinar, como o próprio Drauzio fala, né? A maratona leva ele a fazer coisas que ele não faria. Bacana isso, né? Mas não se ancorar do tipo, eu vou ter saúde correndo maratona. Porque aí eu acho que é pagar um preço muito alto, né? Você não sabe o que pode acontecer, né? Então, foca em correr. Isso. Correr, fazer trabalho de força, ter qualidade no teu trabalho treino. De força você não abre mão também. Nunca abri. Nunca abri. Quem me conhece há 30... Mesmo lá no começo. Mesmo lá no começo. Aliás, eu era até criticado por treinadores de pista, na época, que eu falava da musculação, e os caras falavam, não. Vai estragar o cara. Vai estragar o cara. O treinador de corrida, ele tem que correr, o corredor tem que ter trabalho de força em ladeira, em subida. Tudo bem, tem isso também, mas trabalho de força eu acho fundamental. Fundamental. Hoje, mais do que comprovado. Mais comprovado. Aí sim eu estou falando de saúde. Né? Exatamente. Treina um trabalho de força legal, cobra, tudo, né? Vou treinar só membros inferiores porque eu sou corredor. Não. Não dá. Treina tudo, né? Acho que isso, sono, uma boa alimentação, né? Boa. Né? Atenção, falei aqui em Alberto Banac e ele está conosco lá no Parque Ibirapuera, trazendo aqui sempre convidados, convidadas que acompanham o nosso podcast, o Capirun, mas que também tem perguntas para os nossos convidados hoje, o Mário Sérgio da RunFan. Eu vou com você aí no Parque Ibirapuera. Fala, Alberto Banac. Capirun no ar mais uma vez aqui do Parque do Ibirapuera e hoje eu estou com uma família de corredores. O Renato e seu filho, a esposa, o Felipe, a esposa também corre. Renato, 16 maratonas? Quanto? Não, 15 indo para 16. 15 indo para 16 e o Felipe com 3 maratonas. Vocês estão no Ibirapuera faz muito tempo. Mais de 20 anos. E você gosta de vir no parque? É uma delícia. Qual a sua próxima maratona? Valência, com você. Opa, Valência, estaremos em Valência todos juntos. Nós estamos no nosso estúdio hoje. O Mário Sérgio, da RunFan, que todos conhecem, claro. Figura aqui do parque, uma simpatia, foi um grande nadador e é uma das maiores assessorias que nós temos hoje no Brasil. O que você queria perguntar, o que você quer saber do Mário Sérgio? Eu queria perguntar para o Mário Sérgio, eu sei que ele tem uma presença muito grande nos clubes em São Paulo, Paulistano, Hebraica, acho que em outros também. Eu queria saber como que é esse envolvimento com os clubes. E aí, Mário Sérgio, agora com você, responde para os meus amigos aqui como que é o seu trabalho, como é que você funciona nos clubes. Capirun mais uma vez no ar. Bom, Alberto, valeu! Diretamente do Parque Ibirapuera, o Alberto Banac aqui conosco. E aí, Mário,
Como é que é esse seu trabalho com os clubes aí? Pô, tenho o maior orgulho desse trabalho, né? Obrigado pela pergunta, Felipe e Renato. O Renato e o Felipe. Renato e Felipe. Não, eu tenho o maior orgulho, assim, porque na Hebraica a gente já está a coisa de, acho que quase 25 anos já na Hebraica, né? Então foi o primeiro clube que a gente começou a trabalhar. Depois foi o Paulistano também, que a gente já está há mais de 25 anos também, então acho que então a Hebraica é um pouco mais. Aí a gente está no Paineiras hoje também, no Alto de Pinheiros também há 20 anos, a gente está no AMB Clube, né, e no Clube Sírio, né? Então nós estamos falando de 6 clubes de São Paulo, né? E o que é bacana... Que a Ranfam presta assessoria para esses clubes, né, para os sócios, né? Então isso deu uma oportunidade para a gente, né, de primeiro, né, lidar com mais gente. Quando a gente fala de 19 mil pessoas nos últimos 30 e poucos anos, tem um pouco disso, né? E cada clube tem a sua realidade, né? Então, por exemplo, você pega o caso do Paulistano, né? No Paulistano, a gente está há muito tempo lá, e a gente tem treinamento dentro do clube, né? Lá na pista, treinamento funcional também, e temos treinamento no Ibirapuera. Você tem um professor só para o Paulistano? Só para o Paulistano lá dentro. Lá dentro. Do clube, tem 2 profissionais lá, de manhã e tem um à noite, e a gente atende nos nossos pontos também, né? O caso, por exemplo, do Alto de Pinheiros, que é perto do Vila Lobos, né? A Hebraica, por exemplo, que é perto a Hebraica, a gente tem um trabalho dentro da Hebraica também, naquela pistinha, né? De quase pouco menos de 200 metros, ali para um grupo, mas também os sócios podem frequentar os outros locais de treino. Então, eu acho que o trabalho com o clube, eu acho que é uma coisa que é legal porque permite você atender a demanda dos sócios, porque a gente tem muito local de treino. Então, às vezes, o cara da Hebraica ele não quer treinar nem na Hebraica, nem perto da Hebraica, quer treinar no Vila Lobos, que ele mora perto do Vila. Então, ele vai lá no Vila. Então, é um trabalho legal, viu? Eu tenho muito orgulho desses clubes. Assim, eu treino lá no Vila Lobos, eu estou às terças-feiras e quintas. Vejo lá, o pessoal da Ranfam tá lá, todo mundo treinando ali, firme, forte. Às vezes o Mário tá lá, de vez em quando. Já encontrei o Mário lá no Vila, vou passar lá para ver se tá tudo em ordem, né, Mário? Tá tudo bem, né? Como diz o outro lá, não é? Você tem que estar sempre de olho, não pode abandonar, né? Não. Ô Mário, vamos falar uma coisa aqui. Falei no começo da nossa conversa aqui. Mário Sérgio e Marcos Paulo. Muita gente acha que o Mário Sérgio e o Marcos Paulo não se dão, porque eles são os responsáveis pelas principais assessorias esportivas de São Paulo e 2 das principais do Brasil. Vocês são inimigos, Mário? De forma alguma. Nunca fomos, né? Existe um respeito muito grande de ambas, né? Eu conheço o Marcos Paulo desde 1989, né? Então, 4 anos antes de eu abrir a Ranfam, já conheci o Marcos Paulo. O Marcos Paulo era professor de natação do Projeto Aqua, né? E depois ele assumiu lá a parte de coordenação e com isso os treinamentos, tudo. Você já era nadador? Eu já era nadador, eu ia nadar lá, eu conheci o antigo gerente lá, que era o Ricardo, que até faleceu uns anos atrás, tudo. Então eu vi todo o começo da história, né, dos treinamentos. Então quando você até comentou, você viu a corrida, passei por toda a corrida, passei pelo triatlon, né, como é que começou o triatlon no Brasil, como é que foi a primeira Federação Paulista de Triatlon, então tudo isso eu acompanhei. Então, eu acho que entre nós, né, lógico que existe, as assessorias concorrem umas com as outras, no sentido, né, é do mercado. Do mercado, né, lógico. Mas o que eu vejo, assim, eu acho que é o respeito que tem pelo profissional, né. Então, assim, muita gente... Eu não sou um cara que fica ouvindo muita coisa, sabe, Capi? Mas eu sei que tem muita gente que fala besteira, né, muita besteira, né, eu não fico olhando muito isso. Mas, assim, acho que muita gente deveria entender, é o que você comentou, quantos anos de trabalho, de domingo a domingo, né, para você ter o que você tem, né, determinado profissional tem e tudo mais. Então, eu tenho muito respeito pelo Marcos Paulo, tenho muito respeito pelos treinadores de São Paulo, assim, do Brasil, na verdade, porque eu acho que a gente, em muitos casos, a gente deu um exemplo muito grande para o mundo, assim. Sim. Do que fazer e como fazer, sabe? Sim. Eu sou testemunha, o Mário e o Marcos, eles estão sempre juntos, são amigos, né? Eles estão sempre próximos, até riem dessa história aí, né? Na verdade, eles entram na brincadeira, né? Essas coisas são inimigos. Claro, eles são concorrentes, eles atuam num segmento, são concorrentes, mas
são amigos, né? Isso é o mais importante. Você falou uma coisa que é relevante aqui, ô Mário, sobre as assessorias esportivas. Você é um cara bem ativo na liderança aqui das assessorias, nos posicionamentos que muitas vezes as assessorias precisam ter diante de problemas que surgem, não é? Por que você encampa isso? Você está sempre na linha de frente dessas disputas aí que são muitas vezes importantes para o mercado. Pô, Capri, obrigado pela essa tua oportunidade de falar sobre isso, né? E esse reconhecimento. Assim, eu acredito que sempre a união vai ser melhor, né? Então, eu acho que foram as assessorias e esse grupo de treinadores que ajudaram a moldar muito do que existe no mercado de running no Brasil hoje. Então, quando a gente vai para cidades, né, pelo Brasil, você olha lá de manhã cedo, ao fim de tarde, você vê as pessoas correndo, dá uma baita alegria, que você fala, poxa, isso começou, né, teve início lá em São Paulo nos anos 90, tal, tudo mais, né. E para a gente manter essa história, né, e manter os bons exemplos e tirar os maus exemplos disso, né, a gente precisa ter união e todo mundo falando a mesma língua. Então, a ATC veio em 2003, se não me engano, acho que foi 2003, a ATC veio por conta disso, né? Na época já tinha problemas de ordem estrutural, por exemplo, na cidade universitária, que a ATC veio para querer ajudar a resolver essa história, não criar um problema, né? Então, eu sempre defendi muito, juntamente com outros colegas que estão na ATC, né, que sempre tiveram, dando tempo, gratuitamente, né, se estressando e tal. Eu acho que é uma obrigação de quem está na área há muito tempo, né, tá junto para procurar manter essas boas práticas e tirar as más práticas. Então, assim, é por isso que tem esse envolvimento, sabe, Capri? Eu fico um pouco chateado que ainda tem muita gente que não vê isso, entendeu? Tem muita assessoria que não participa de discussão, tem muita assessoria. A gente teve na Câmara dos Vereadores, foi poucas assessorias lá, tiveram lá para acompanhar essa discussão com a história da Urban no Parque do Ibirapuera. A gente teve reunião de plano gestor lá na USP, poucas assessorias foram, né? Então, assim, poxa, o que eu estou querendo dizer é, cara, esse ganha-pão é para uma série de pessoas, não é só para mim, para o Marcos Paulo, é para uma série de pessoas. Você tem centenas de assessorias em São Paulo hoje, na cidade de São Paulo, centenas. Então, eu acho que se você quer ver o mercado continuar a crescer de maneira organizada, você tem que se unir e tem que colocar de lado a sua vaidade, o seu egocentrismo, né, o seu egoísmo, para pensar em algo maior, cara. Porque, pô, o que adianta eu falar, então tá bom, só me interessa a Run Fun lá no Parque do Ibirapuera, eu boto o pessoal para correr de qualquer jeito, vira uma zona aquilo ali, você tem um problema sério. Então, sabe, eu não consigo pensar diferente, Capri. Eu acho que a gente tem que estar junto, né? E assim, eu fico chateado de ainda ter assessoria que não entendeu isso, sabe? A gente está vivendo um crescimento e, como todo crescimento, né, tem coisas boas, mas tem também problemas. Sim. Entendeu? Então, se a gente não se une, né, como é que vai ser? Como é que vai ser o futuro na USP? Porque o negócio ali tá pesado, né, Mário? Tá, especialmente aos sábados, né? Há muita confusão, quer dizer, todo mundo incomodado, né? Os corredores estão incomodados, a comunidade acadêmica está incomodada, quer dizer, ninguém está feliz ali dentro. O que vai acontecer ali? O que você imagina que vai ser possível se resolver ali na USP aos sábados? Putz, o Capri, infelizmente eu não tenho essa resposta, né? O que eu tenho o que eu falo acho que é fundamental, acho que o Brasil aprender a discutir os seus problemas, né? E eu falo isso desde desse microcosmo que é a corrida até o que a gente vê hoje em termos de governo, né? Sim, a gente tem que parar com essa história de polarização. Então, não, o corredor a assessoria é o vilão, o corredor não sei o quê, ou a parte acadêmica. Não, a gente está vivendo no mesmo espaço e eu particularmente acho que todas essas dificuldades teriam grandes oportunidades de ensinamento e de sair melhor de tudo isso, né? Eu acho que a USP
se a gente pensasse qual que seria o sonho de uma USP, né? Era um sonho de banheiros, né? O sonho das coisas limpas, o sonho daquilo virar também, poder virar motivo de estudo para a parte acadêmica, Sim. nas áreas de esporte, nas áreas de nutrição, na engenharia, uma série de áreas que você aproveitando aquele público que está lá, né? Trazendo recursos também para a cidade universitária, para a USP e tudo mais. Mas precisa ver como é que você conversa sobre tudo isso, né? O ponto São Paulo tem que ter mais locais, né? Não só a USP, né? Então tem que ter mais Bruno Covas, né? Tem que ter mais lugares na periferia também para o pessoal correr na periferia com segurança, tem que ter local para correr. Pô, se der para pegar uma praça e dar oportunidade de estrutura para essa praça, iluminação, né? Porque muitas mulheres não correm por medo, né? Não fazem treinos longos por medo. Então, eu acredito que a gente deveria era aproveitar desse crescimento absurdo que acontece no Brasil, né? E em São Paulo, para daí tirar bons exemplos, sabe, Capri? Agora, o que vai acontecer, eu realmente não tenho não consigo, porque hoje em dia está tudo tão polarizado, né? Você vai, tudo é tão ou é isso ou é aquilo. Eu não acho que é bem assim, acho que dá para compor, né? Dá para ter um meio termo aí, eu não? Acho. Um meio de campo, mas é importante que todos assumam o seu papel e as suas funções, né? Exatamente. Que os corredores tenham consciência que ali é um espaço acadêmico, que ali não é espaço para você botar música em alto volume, né? Que o lixo tem que ir para o lixo, não é para jogar o saquinho do gel no chão. Exatamente. Né? Quer dizer, que cada um... se tem um carro na frente, você não vai travar o carro atrás, porque você não encontrou uma vaga. Exatamente. Né? Exatamente. Isso, né, cada um fazendo o seu papel para que todos possam conviver em harmonia pacificamente. Né? Porque eu fico imaginando, se aquele espaço for perdido, São Paulo não consegue absorver ali, porque 8, 10 mil pessoas que passam num sábado ali. Né? Você não tem espaço em São Paulo para absorver aquela quantidade de gente. Então é importante que todo mundo faça o seu papel e a universidade também tenha a consciência de que ali pode ser um espaço aberto para as pessoas usufruírem num dia da semana com responsabilidade, né? Todo mundo com responsabilidade. Vamos trazer aqui o Dr. Gustavo Canto, papo de médico dentro do Caprun, sempre uma dica, sempre uma orientação importante para você que nos acompanha aqui. Fala aí, Dr. Gustavo. Fala, Capri, mais uma vez estando aí com vocês, é um prazer falar para a sua audiência. Chegou agora uma nova pergunta. Qual a importância de um check-up dentro de uma maratona? Então, o check-up médico, a gente vai abranger várias frentes, né? No caso da parte ortopédica, a gente vai ver toda a saúde osteomuscular e articular desse paciente. Então, a gente vai fazer exames específicos, desde plataforma isocinética, a gente vai fazer testes de alongamento, teste de mobilidade, teste de força, a fim de detectar distúrbios e desvios de função daquele segmento estudado. Quando a gente vai falar de algo mais amplo, a gente tem que entender que o paciente, ele muitas vezes tem que passar e se submete a um estresse maior do que o esperado. Então, é importante passar por uma avaliação cardiológica com mais detalhes, a gente fazer uma avaliação vascular, já que também a gente trabalha muito a parte vascular sobre a demanda de oxigenação dessa parte osteomuscular. Então, o que eu aconselho é que a gente passe em alguns especialistas e também a parte da nutrologia para fazer uma boa dieta e um bom balanceamento dessa parte nutritiva associado junto com a equipe multidisciplinar da nutrição. Valeu, Dr. Gustavo Canto, papo de médico aqui no Caprun. E eu preciso tratar de um tema aqui importante contigo, Mário. A gente está falando muito aqui das assessorias, daquilo que surgiu lá atrás, não é? Há mais de 30 anos, os treinos, como é que eram os treinos 30 anos atrás? Como é que você mandava treino para os seus alunos? Mandava por fax. Por fax. Você escrevia ali. A gente mandava escrevia, comprava, na verdade, mandava fazer. Fax, hein? Mandava fazer na Xerox os dias da semana, um calendáriozinho assim com os espaços, aí a caneta ia lá, preenchia de cada um,
e aí mandava Mandava por o fax. fax. Dava um sinal, você apertava e ia pelo fax. Sensacional. Mas você sabe que hoje é possível você conseguir essa sua planilha aí na inteligência artificial, Sem dúvida nenhuma. O IA também está hoje no mundo da corrida. Como é que você enxerga isso, hein, Mário? Cara, assim, eu enxergo como os novos tempos mesmo, né? Você não tem como brecar uma situação dessa, né? Ou falar, não, isso não tem valor, né? Como não tem valor, né? Se você tem condições de agrupar vários estudos, né? Vários tipos de treino, né? Várias informações, jogar lá bilhões de informações, aí você, de acordo com o prompt lá, né, que você coloca, né, você vai tendo cada vez a resposta mais próxima do que você quer. Cara, tem muita coisa boa ali. É o século XXI. É o século XXI, né? Como é que você se mantém importante nessa história? Como é que você se mantém? Por que eu vou continuar a treinar na Run Fun, né, se tem na IA um treinamento? Acho que essa é a grande pergunta que fica, né? E que a gente discute internamente. Qual é o diferencial aqui? Né? Primeira coisa, eu acho assim, como você mesmo falou, né? O ser humano é social por natureza, né? Então o ser humano é um ser sociável, né? Então eu acho que o brasileiro tem essa coisa mais ainda aflorada, né? Então eu acho que a primeira coisa é que o atleta se sinta olhado o tempo todo, se sinta mais do que simplesmente receber um bom treino, que tenha realmente alguém se preocupando de maneira real com ele, não de maneira marqueteira. Real, eu realmente me preocupo contigo. Então, quando você passa correndo e você está muito inclinado, muito reto, eu estou falando aquilo porque me preocupo, não estou falando porque, né, não, vem aqui e tal. Não. Então, acho que assim, esse é o ponto, sabe? Eu acho que a assessoria, ela não pode perder aquilo para que ela foi criada. Ela foi criada para ser um local onde tem um treinador que olhe para a pessoa de maneira realmente individualizada e que aproveite o grupo para esse próprio grupo se energizar, se engajar, né, se divertir e se conhecer. Porque também isso aí a IA não tem como fazer, né? Conhecer novas pessoas, né? Que nem a gente fez uma festa sexta-feira agora, né? Nossa festa de final de ano aí, foi no Pacaembu, lá no restaurante, tá? Foram 250 pessoas. Isso aí ela não vai fazer, né? Não vai ter lá um robozinho não vai esperando, montar uma tenda às 5 horas da manhã. Às 5 da manhã, com um robozinho te aguardando. Não é a mesma coisa, né? Então, assim, acho que isso é uma coisa que as assessorias têm que trazer. E pegar a IA como algo, né, que ajude no seu trabalho, né? Claro. Seja um trabalho de pesquisa, seja um trabalho de atendimento, como algumas assessorias já fazem hoje entre nós, que é a questão do bot lá, para atendimento no WhatsApp, né? Eu acho que é trabalhar isso. E tomar muito cuidado, né? Aí um receio, que não sou eu, mas pelo que eu leio, né, muita gente tem, é de não ficar preguiçoso, né? De não deixar que a IA nos torne preguiçosos cognitivamente falando, né? Porque eu acho que a grande vantagem nossa é o tempo todo tá pensando. Claro, é isso aí, né? Tá colocando o cérebro para funcionar, porque senão você vai terceirizar o seu cérebro. Terceirização do cérebro para a inteligência artificial, e esse é um problema muito sério. Eu uso muito isso, sabe? Que às vezes eu tenho a possibilidade de dar um prompt ali e ter um texto prontinho, mas eu me recuso porque além da questão cerebral, né, de eu deixar de trabalhar a minha questão cerebral, tem a minha questão intelectual também, que eu não vou assinar uma coisa que não foi feita por mim, né? Então eu me recuso muitas vezes a esse tipo de coisa, mas eu sei que é cada vez mais presente e a nossa realidade. Assim como a nossa realidade é ter conosco grandes parceiros, grandes empresas que estão com a gente aqui no Capirun, e eu vou falar agora de Dux Human Health, que é parceira do Capirun, tem aqui o melhor suplemento nutricional, você sabe, eu falo em todos os episódios, que a Dux tem os melhores suplementos para você que se mexe, para você que precisa
de um suplemento de qualidade, ou se eventualmente você não se mexe, mas precisa aí também complementar a sua alimentação, sempre baseado aí na orientação de um profissional da área da saúde. Então, entre agora aí no site da Dux, você vai encontrar os melhores suplementos. O Whey Protein de máxima qualidade, a creatina da Dux, o gel de carboidrato, são os produtos que eu uso constantemente, falo sempre aqui para vocês. Então tem cupom de desconto para você levar para casa o melhor suplemento do Brasil, que é o da Dux, Dux Human Health. Você sabe, o Whey Protein, esse aqui que o Mário vai levar para casa, ó, esse aqui é o de... qual que é esse? Chocolate branco. Você vai levar o chocolate branco para casa, Mário. Esse aqui, palatabilidade espetacular, e você vai ter aí na sua casa os produtos de qualidade da Dux. Dux Human Health, com a gente aqui no Cap Run, cupom de desconto aqui, esse aqui é seu, viu, Mário? Obrigado. Você vai levar para casa, obrigado, viu? Pode levar esse aqui. Vocês. Muito bom. E também falar de Joma, a Joma que tem o melhor e o mais bonito lifestyle do Brasil. Você quer levar para casa as camisetas da Joma? Tênis de qualidade, tênis para futsal, para futebol society. Você tem aqui a linha de lifestyle completa no site da Joma. Entra aí agora, também tem cupom de desconto CAPRUN, é só colocar lá, você vai levar produtos de qualidade, produtos lindos, extremamente funcionais e com um preço muito bacana. Entra aí agora, a Joma é parceira CAPRUN. Mário, eu preciso falar com você um pouquinho, eu preciso de uma história engraçada aqui sua. Eu sei, com 32 anos de assessoria, com tantas viagens, com tantas maratonas, eu sei que você tem muitas histórias, mas aquela que você fala, isso aqui foi inacreditável, mas aconteceu comigo. Qual que é aquela história que você não esquece nesses 32 anos de Run Fan, com tanta gente passando por lá e com tantas provas já realizadas? Cara, eu tenho tem tanta história, é verdade. Eu imagino. Tem muita história, né? Mas eu gosto muito de, acho que de lembrar uma história que aconteceu que, acho que tanto para Run Fan como para o Brasil foi muito importante, que foi a primeira vez que a gente ganhou a maratona da Disney. Então, eu dava treinamento para o Santiago Araújo. O Santiago já era um corredor muito bom, canela fina, né? Como a gente brinca. Mas era um cara que tinha corrido em São Paulo, ficado entre os 10 em São Paulo, mas não estava com treinador na época, tudo, vendia pão, né? E aí eu resolvi, me deu um estalo, eu falei assim, cara, se eu pegasse o Santiago e levasse para uma maratona internacional para tentar ganhar a maratona. E aí eu fui olhar e tinha só a Disney, que nunca levou profissional, né? Porque ela não tem prêmio em dinheiro, né? E tinha lá 2h23 de tempo para ganhar, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou levar o Santiago. Peguei meu dinheiro, comprei a passagem dele, fiz a inscrição dele, né? Lá, comprei minha passagem, falei, a gente vai dormir junto, Santiago. Porque não dá para ter 2 quartos, não. O budget aqui é 2 camas. Vai ter que dormir aí 2 camas, tá, não sei o que. Aí, beleza, fomos lá, beleza. Eu escrevi ele ficou com o número 6.000, tralalá. Aí eu falei, puta, cara, 6.000, tralalá, vai sair atrás, né? Aí eu fui na organização, passei lá um chaveco, o cara olhou e falou, pô, sério que esse cara tem 12,20 e pouco? Eu falei, tem. Muda o número dele. Eu vou acompanhar, eu vou confiar em você. Aí mudou lá, colocou o número dele para sair na largada e tal. Beleza. Chegamos lá no dia, né, domingo, na época saía meia maratona e maratona juntos. Era juntos. Era juntos. E muito escuro, né? Como até hoje é, sim. Né? Porque é inverno, 5 da manhã a largada, então muito escuro. E aí eu cheguei para o Santiago e passei toda a informação, porque o Santiago não falava nada de inglês, né? Falei, Santiago, olha, cuidado, vai ter a largada primeira, vai ser dos cadeirantes, depois vai ter a largada oficial, que aí são os 2 juntos, só que tem um ponto, tá saindo meia maratona e maratona, então fica atento no número do cara, porque se você for querer acompanhar o campeão da meia, você pode se quebrar, tal, beleza. Aí beleza, aí fomos lá, chegou a hora, deu a largada do cadeirante. Pá! Daqui a pouco eu olho o Santiago correndo no meio das cadeiras. Você tá brincando? Tô te falando. Ele largou junto com os cadeirantes. Aí eu dei um berro, cara. Falei, Santiago!
Ele me olhou e falei, pá! Aí ele voltou. Não é agora! Ele falou, não, eu tava só aquecendo. Eu falei, tá bom. Aí saiu, tá? Falei, é a próxima, tá? Aí deu a largada e ele foi, né? Eu peguei o ônibus ali, um frio desgraçado, fui para a meia maratona, que é em Epcot, né? Isso. Na meia maratona ali. A chegada. Aí fiquei lá, né? Na Epcot, que era meia, e depois a chegada também era ali, mas tinha a primeira meia. Aí fiquei lá esperando e tal, puta, vem o cara, passa o campeão do ano anterior, o irlandês, passa sozinho. Eu falei, cadê o Santiago, cara? Passou 30 segundos, 1 minuto e pouco, vem o Santiago, sorriso daqui até aqui, falando, tô em primeiro, né? Aí eu falei, puta, cara, não, cara, você não tá em primeiro, o cara tá passou segundo. 1 minuto, ele abriu um olho, cara. Puta, saiu correndo e tal, não sei o que, beleza. Aí toca eu ir pra chegada, pra ficar na chegada. Aí eu tô lá na chegada, aguardando, e o cara, e aí, temos o campeão pra sua né, pro seu bicampeonato, tal, né, falou o nome do cara, eu falei, puta, cara, o Santiago vai ficar em segundo, né? Tal, aí tô ali, já meio triste, né, porque eu falei, pô, cara, aí tinha condições de ganhar, né? Daqui a pouco eu ouço assim, aí atenção, temos um novo líder. No quilômetro 40, Santiago Araújo. Eu falei, puta, cara. Deu certo, cara. Aí ele veio correndo. Aí ele veio sorrindo. Veio sorrindo. Essa foto tá até hoje na Disney lá. Uma foto linda, assim, dele, camisa amarela, nossa camisa amarela, tal. E Run Fun, que era Runner Fun na época, né? No peito. E ele chegando, assim, tudo. Foi lindo. E aí, na hora, repórter do mundo todo, né? E aí começou nele. E o irlandês chegou em segundo. O irlandês chegou em segundo. Ele não sabia falar inglês, então eu fui para a conferência para poder traduzir, né? E responder. Quando eu falei que o cara era padeiro, cara, porque ele vendia pão, né? Sim. Nossa, aí foi. Aí saiu no USA Today, saiu no Orlando Sentinel. Saiu Padeiro ganha a maratona da Disney. Então acho que essa história depois foi até escrita pelo Serginho na Runners, né, que eu, na minha coluna eu coloquei, o Serginho adorou aquilo ali. Foi uma história muito bacana, porque primeira vez que um brasileiro ganhou uma prova assim, né, lá na Disney, né, e depois teve a dinastia do Adriano Bastos, né, e para uma assessoria, imagina, naquela época, 98, né, para uma assessoria estar lá, né, ganhando, então foi muito bacana. Muito legal, bacana. Muito legal. Mário Sérgio Andrada e Silva. Andrade e Silva. Mário Sérgio Andrada e Silva é o meu colega jornalista, grande jornalista. Mário Sérgio Andrade e Silva é o meu amigo, grande treinador e que hoje me deu a honra de estar aqui no Capirun. Mário, foi toda minha, cara. Muito obrigado por ter vindo, eu que Mário. Agradeço. Obrigado pela amizade de tantos anos. É um prazer. E sucesso por muitos e muitos anos para a Run Fun. Para todos nós, né? Para todos nós. E para todos os corredores, um grande abraço. Que todo mundo possa treinar com saúde, evoluir de maneira saudável, que possa participar das maratonas, meia maratonas, 10K, 5K, sempre com saúde e respeitando o próximo, para a gente ter uma comunidade, acima de tudo, que se ajuda, né? Perfeito. Grande Mário Sérgio hoje com a gente aqui no Capirun. E se você gostou do conteúdo, compartilhe aí, divida com seus amigos, com seus familiares. Diga aí que o Capirun está no ar todas as semanas com um novo episódio. E esse é um conteúdo muito relevante para você incentivar aí quem está precisando. Às vezes tem alguém aí próximo a você, está precisando, não é? Para levar para corrida, levar para natação, para o triatlo, para o que for aí. Compartilhe o conteúdo. Eu tenho certeza que a pessoa vai gostar bastante, assim como você que nos acompanha quando está treinando, quando está no automóvel, quando está indo para casa, quando está em casa, quando está relaxando. É sempre muito bom ter a audiência de todos vocês. E já sabem, não é? Na próxima semana tem mais um episódio inédito do Capirun para todo mundo. Grande abraço a todos e até lá. Valeu, gente!